Teste. Já o volume.
No ar. Boa noite. Boa noite para você que nos assiste através dessa transmissão ao vivo pelo Facebook. Mais um dia com a intenção de atualizar você das últimas medidas, das decisões, dos fatos que estão influenciando a rotina das pessoas através do combate e da prevenção da expansão do Covid-19 no município de Coxim. Hoje aqui ao lado o nosso secretário municipal de saúde, Franciel Oliveira, mais uma vez nos acompanhando, trazendo as informações. E dentre os assuntos que nós gostaríamos de tratar com vocês hoje, se refere primeiramente ao decreto do Estado de Mato Grosso do Sul, que antecipou as férias escolares agora a partir do dia 4 de maio. É importante você lembrar que a primeira medida que nós tomamos, evitando a aglomeração e pensando em fazer uma quarentena no início da expansão das informações, quando no início ainda da chegada do vírus no Brasil, foi a suspensão das aulas. Naquela ocasião, pelo menos 24 estados, em 17 de março, haviam adotado essa medida e nós, após fazer um amplo debate com a sociedade civil organizada, com as instituições, com os técnicos da saúde do nosso município, tomamos a medida e o primeiro decreto mitigando aglomerações foi esse que suspendeu aulas presenciais na rede municipal de ensino. Portanto, o decreto ele passou a valer, a vigorar em 18 de março, né? Portanto, suspendendo aulas presenciais. De 18 de março até hoje, as aulas têm sido presenciais, né? No modelo de teleaula, no modelo de aulas remotas, virtuais, como se queira chamar, onde os profissionais de educação estão criando uma forma de levar conteúdo, informação e aulas através da tecnologia, através da internet, aos alunos que estão em suas casas. O motivo da suspensão das aulas presenciais é óbvio, não permitir que haja essa aglomeração de várias crianças, vários alunos que vêm de várias famílias, que transitam por várias regiões do estado, da nossa cidade e também do nosso país, e que isso poderia causar talvez um problema considerável. Essa medida não foi só tomada pelo município de Coxim, como eu disse, por vários estados, incluindo Mato Grosso do Sul. Essa medida está válida até o dia 3 de maio aqui em Coxim. Portanto, do dia 18 de março até o dia 4 de maio, prevalece esse decreto suspendendo as aulas. E agora o governo do estado de Mato Grosso do Sul declarou, portanto, através de um decreto que deve emitir, ou já emitiu, a antecipação das férias escolares, a antecipação do recesso escolar. O que se quer dizer? Quer dizer que a partir do dia 4 até o dia 18 não haverão aulas por conta que o governo resolveu antecipar o período de recesso escolar. Então, nesse período, gente, não haverão atividades escolares. As crianças e os alunos continuarão em casa, mas nesse período é como se estivesse valendo as férias que acontecem ou que aconteceriam lá no mês de julho. Nesse período o governo espera avaliar, fazer uma nova verificação se é possível ou não retornar às aulas logo após o dia 18, e nesse período também o nosso município, que vai aderir, portanto, esse é o anúncio, o primeiro anúncio que nós devemos fazer aqui agora, de que nós também vamos antecipar o recesso escolar das aulas. Lembrando, portanto, que nós encerramos amanhã o primeiro bimestre, né? As atividades escolares que foram desenvolvidas através da internet, né? Serão avaliadas, né? Aqueles alunos que de fato conseguiram desenvolver suas atividades, os que não conseguiram não serão prejudicados. A Secretaria Municipal de Educação já trabalha com uma forma de avaliá-los assim que retornarem às aulas, ou já avaliam também um novo formato, uma nova organização para que todos possam receber os conteúdos e as aulas sem que isso possa prejudicar o ano letivo de todas essas crianças, Franciel. Então, nós estamos aderindo a essa medida do Estado. Nós, é importante pontuar, sugerimos para que as escolas particulares também adotem essa medida de antecipação do recesso escolar, portanto, mais 15 dias sem aula presencial e agora sem conteúdo, assim como também fez o Estado a respeito das escolas particulares. Por que a gente precisa estar em sintonia com as decisões do Estado de Mato Grosso do Sul? Porque o transporte coletivo escolar, né, o transporte escolar dos alunos da rede municipal e da rede estadual são realizados
através do mesmo sistema de transporte, ou seja, tanto alunos da rede estadual quanto alunos da rede municipal são transportados na mesma estrutura de transporte escolar. Então, não dá para começar um e não começar outro. É claro que a gente vai avaliar a fundo isso. Há uma preocupação, inclusive, do Estado, se lá pelo dia 18 e 19 nós teremos condições de retomar as aulas. Mas o fato é que até lá, portanto, agora a partir do dia 4, os alunos estão de férias, de recesso escolar, ok? Feita essa colocação, um segundo assunto que eu gostaria de tratar com vocês também é de que nós estamos estudando, a rede municipal de educação está estudando uma forma, considerando que as atividades escolares não voltam agora no dia 4 de maio, de garantir que o estoque de merenda que nós temos na prefeitura, através da Secretaria Municipal de Educação, possa chegar até as famílias que mais precisam. A organização está sendo avaliada se seria fornecendo alimentação mesmo, né, onde as famílias retirariam a alimentação, a comida propriamente dita, nas creches, nas escolas, ou se nós conseguiríamos fazer uma organização para a distribuição desses produtos. Num segundo momento, a ideia é, caso as aulas não retornem, manter com que os recursos do PENAE, que são destinados à merenda escolar, possam ser destinados aos alunos da rede municipal de ensino. Lembrando que são mais de 3 mil alunos da rede municipal de ensino que nesse momento não estão tendo aula presencial, mas que estão tendo acompanhamento da Secretaria Municipal de Educação. Terceiro assunto, é um assunto que foi destaque hoje no município de Coxim. Nós recebemos pela manhã a informação de que o Poder Judiciário, através do juiz da comarca de Coxim, em sede de decisão em um processo de mandado de segurança, deu uma liminar, né? Eu estou aqui, inclusive, já fui notificado, já fui intimado, uma liminar suspendendo um artigo do nosso decreto, Decreto 195 de 2020, que trata da flexibilização do funcionamento do comércio no município de Coxim. Então, fazendo uma retrospectiva, dentre as várias medidas que foram tomadas, nós também, em algum momento, percebemos que deveríamos suspender a circulação de pessoas, ou fazer com que a gente pudesse chegar ao mínimo de pessoas circulando na cidade, e as atividades comerciais foram suspensas por 15 dias. Depois disso, né, após uma longa construção com os empresários e comerciantes do município de Coxim, no qual a Secretaria de Saúde desenvolveu, através de um debate muito longo com a Vigilância Sanitária do município, com o nosso superintendente Simon, uma forma de criar critérios para que os comércios pudessem irem sendo retomados, voltarem a funcionar, seguindo regras sanitárias. E uma dessas regras que foram estipuladas foi a proibição da permanência de idosos com mais de 60 anos nos ambientes comerciais. Por que dessa medida? Essa medida teve por objetivo garantir que o principal grupo de risco para o Covid-19, que são idosos e idosos com comorbidades, como diabetes, problema cardíaco, hipertensão, pudessem estar expostos a essa circulação. Então, o que a gente vem sempre dito aqui, você que tem assistido, tem sempre ouvido da nossa parte, é de que nós precisamos cuidar dos nossos idosos. Eles são grupo de risco. E sendo um grupo de risco muito grande, e talvez se você fizer uma análise hoje do número de óbitos do Brasil, Franciel, que hoje chegou a quase 450 óbitos somente nas 24 horas, você vai perceber que grande parte deles são idosos. Portanto, essa medida ela teve por objetivo nada mais e além do que garantir um cuidado e uma proteção para esse público. Eu sei que mexe com a rotina de todo mundo, mas nós tivemos aqui na função e na obrigação de preservar a vida das pessoas e tomar as medidas que são necessárias. Nós também estabelecemos isso. Lembrando que graças a medidas dessa natureza, nós chegamos após 40 dias sem nenhum caso confirmado no município de Coxim, com exceção do caso que foi contabilizado no nosso município, mas que um morador nosso, como eu já disse aqui, viajou para Sonora, lá adquiriu a doença e lá ficou até hoje tratando e se cuidando, se recuperando e passa bem, graças a Deus. Portanto, a medida liminar que foi expedida pelo juiz do município de Coxim será cumprida, né? Medidas judiciais devem ser cumpridas, tem o nosso respeito, né?
mas nós vamos continuar aqui respeitando a decisão da Justiça, recomendando a você, principalmente que nos assiste, que cuidem dos seus pais, que cuidem dos seus avós, dos seus avós, enfim, dos idosos da sua família, que tenham muita atenção nesse momento, que estendam a mão para os afazeres, aqueles cuidados que possam ser feitos, como ir ao mercado, como ir à farmácia. Eu sei que às vezes a pessoa precisa ir ao banco para retirar o seu benefício, fazer a sua movimentação financeira, mas se cuidem, gente. Vamos continuar levando a sério, como a gente tem feito até aqui, sem nenhum caso no município de Coxim. Lembrando que só na região, Franciel, já são 14 casos de Covid-19 apenas nos municípios de Sonora, Coxim, Alcinópolis e Rio Verde. Portanto, a Procuradoria nos disse que vai recorrer da decisão e a gente vai continuar pedindo, né, o artigo 10 do decreto 195 de 2020. Esses decretos, gente, quem quiser acessar na página da Prefeitura Municipal de Coxim, existe lá, bem na frente da tela principal, um espaço com decretos Covid-19, alguma coisa assim. Lá estão todos os decretos que foram expedidos até aqui. Franciel, eu acho que essa questão, eu quero passar para você a palavra, é só para as pessoas não levarem a mal. A nossa ideia não é constituir uma guerra, perseguir pessoas. Nós queremos fazer o que a técnica, o que a saúde tem dito para que nós façamos, né? Há uma preocupação, o instrumento continua sendo o mesmo, do cuidado, do distanciamento social, da necessidade de ficar em casa quem pode, quem não pode vai ao trabalho tem que se cuidar. Então, só para dizer, Franciel, assim, esse é o meu ponto de vista, sei que é o seu ponto de vista também. Nós vamos continuar aqui pedindo para você, cuide dos seus idosos, né? Evite contato e, se possível, peça que eles não fiquem transitando nesse momento, porque a doença ela está crescendo no Brasil de forma assustadora. Há um número de casos, Franciel, antes de passar a palavra a você, de subnotificação assustador. O que quer dizer isso? Muito embora nas últimas 24 horas a informação seja de que 450 pessoas faleceram por conta do Covid-19, tantas outras aguardam a resolução em algum laboratório do Brasil para confirmar se ela morreu de Covid-19. Portanto, essa subnotificação, ou seja, essa quantidade de pessoas que não tiveram uma avaliação laboratorial se a sua morte decorreu ou não dessa doença, pode levar esses números a outros patamares, o que é preocupante, porque quando a gente analisa o relatório do Sistema Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande, que eu tive a oportunidade de ver, a gente percebe que o número de pacientes que faleceram por síndrome respiratória aguda grave tem crescido constantemente. Então, fora os óbitos por Covid-19, é assustador perceber que a quantidade de pessoas que vem falecendo por síndrome respiratória aguda grave em 2020 é completamente diferente, é muito maior do que os óbitos em 2017, 18, 19 e 20. O que nos leva a crer e ter a certeza, isso tem sido discutido no Brasil pelos profissionais de saúde, de que é muito grande a subnotificação e pessoas que ainda vão contabilizar como óbito para Covid assim que os exames em laboratórios terem sido concluídos. Prefeito, boa noite também. E só lembrando que esse caso dos idosos, especificamente, nós seguimos uma tendência mundial. Desde o início da doença, quando surgiram os primeiros casos, quando a Organização Mundial de Saúde decretou estado de emergência e uma pandemia mundial, que a doença já tinha perdido o controle, eles criaram alguns grupos de risco, né? E os idosos sempre foram colocados, né, pela Organização Mundial de Saúde, por todos os países que viveram essa doença antes de nós, como prioridade na questão do cuidado. Então, a nossa ideia com o nosso decreto sempre foi e vai continuar sendo a nossa recomendação para que os idosos que puderem ficar em casa, que fiquem em casa, que evitem a circulação. Para vocês terem uma ideia, nós temos aqui em Coxim somente 6.000 idosos aproximadamente. Esse é um dado que nós temos, que é um dado a ser considerado. Se eu tenho 6.000 idosos em Coxim, se a nossa cidade é uma cidade polo regional, então eu tenho que levar em consideração a quantidade de idosos da região. E aí, os dados epidemiológicos mostram que o sistema de saúde da região pode ser comprometido se a doença
que atacar os idosos que estão em situação de vulnerabilidade, que são aí a maioria de risco. Se nós tivermos aí na região, por exemplo, 300 idosos, 400 idosos acometidos de forma grave da doença, isso já vai se tornar um caos. Se nós tivermos 50 idosos, isso já vai se tornar um caos, né? Em situação de vulnerabilidade total. Então daí o nosso cuidado com os idosos que construíram o país que nós estamos, que construíram a cidade, que construíram esse estado, que suaram, que produziram, né? E que são hoje pais, avós, tios, nossos pais, nossos tios, nossos vizinhos, eles precisam do nosso cuidado. E para você, idoso, né, eu quero falar com você. Você teve seu direito aqui garantido de poder ir, mas eu vou recomendar. Vá com toda a precaução. E se puder mandar uma outra pessoa no seu lugar, eu digo que mande. Essa doença ela é silenciosa, não tem bola de cristal para dizer quem está doente e quem não está. Invisível, né? Ainda se é muito novo, aí o pessoal fala assim, mas existe muita contradição sobre tratamento, existe muita contradição sobre uso de máscara, sobre os EPIs. Sim, existe. Nós estamos na terceira mutação do vírus. Então a ciência não conseguiu fornecer um protocolo ainda para que eu e o Aloísio, para que os secretários municipais de saúde do Brasil, os prefeitos do Brasil, os governadores do Brasil tenham um modelo a seguir. Porque esse modelo está sendo construído pela sociedade científica, pela comunidade científica. Então esse modelo provavelmente vai ficar pronto na segunda etapa desse vírus que veio para ficar. Isso pode ser o ano que vem, pode ser 2021, pode ser 2022, porque o Covid-19 ele vai se tornar familiar. Agora a nossa preocupação é porque hoje não se tem vacina, não se tem nenhum tratamento garantido, ainda que garante a cura. O que se tem? São os respiradores, são os leitos de UTI, para dar sobrevida para que os pacientes possam sair. Aí as pessoas dizem assim, mas vocês não falam do número de curados. Sim, existe todo dia, graças a Deus a maioria é curada. Só que nós tivemos hoje um número assustador de mais de 400 brasileiros que morreram só nas últimas 24 horas. Esse número não pode ser ignorado. Nós temos já no país mais de 5.000 mortes, que segundo a China, discute-se os dados, mas nós já temos mais mortes do que a China. E nós estamos vendo os nossos irmãos aí de São Paulo, de Manaus, da região Nordeste, aqui do Pará, indo a óbito. E eu não acho isso normal. Eu não acho que isso é certo. Então, quais são as medidas? São preventivas. O nosso papel aqui, nós estamos colhendo frutos aqui do sacrifício de cada irmãozinho coxinense. De cada irmãozinho coxinense que se conscientizou que nós precisamos nos poupar, que nós precisamos guardar os nossos idosos. Mas sempre estão mudando a curva. A curva ela vai mudando porque existe a quarentena, né? Então ela vai mudando de posição. Já tem especialistas dizendo que a nossa curva pode se iniciar depois da segunda quinzena de maio, né? Então isso é muito relevante e é uma doença nova. Quem entende um pouquinho sabe que uma doença que tem 5 meses é uma doença nova. Não existe ainda nenhum dado oficial. A nossa ideia sempre foi resguardar a saúde do povo de Coxim. E nós vamos continuar fazendo isso. As nossas medidas, todas elas são preventivas. O que é prevenção? É você prevenir para que alguma coisa não aconteça ou você diminua o risco daquilo acontecer. É igual se dirigir preventivamente. Respeitar a faixa contínua, respeitar uma série de coisas. Então, saúde preventiva... Usar cinto de segurança. Quem né? vai dirigir de moto, usar capacete. Usar capacete. Por que a gente fala tanto da máscara? Isso é medida preventiva. É como se fosse uma medida preventiva. Né? E aí, aproveitando esse assunto aqui, Franciel, foi bastante polêmico durante a semana. Sim. A utilização de máscaras é mais uma medida que busca compor toda essa rede de combate e de cuidado para que a doença não chegue de forma alguma, mas se chegar, que chegue de forma lenta, de maneira ao que? A gente vai repetir, a não causar uma superlotação no sistema especializado de atenção à saúde aqui no Hospital Regional de Coxim, como por exemplo a utilização desses respiradores. A medida que foi tomada, ela tem por objetivo servir como uma recomendação a você que toda vez vai sair às ruas, use máscaras, né? Nós também publicamos um decreto obrigando com que o comércio exija que para você entrar dentro do comércio, você utilize máscara.
Ninguém aqui quer fazer caças bruxas, não é a nossa ideia sair mutando todo mundo, essa não é a nossa ideia. A gente precisa recomendar para você, a gente precisa pedir para você que leve a sério, que utilize esse item, né? Eu já vi que muita gente começou a utilizar as máscaras, né? Eu acho que nós já falamos sobre isso, mas percebam, grande parte das pessoas que vão ficar doentes ou que já estão doentes, Franciel, não vão ter sintomas. Você poderá passar pela doença sem sequer notar uma dor de cabeça, uma gripe, uma febre. E o fato é que se você contrair a doença nessa condição e não usar máscara, toda vez que você tossir perto de alguém, toda vez que você espirrar perto de alguém, toda vez que você falar, você vai emitir o que a gente chama de gotículas e aerossóis, e isso poderá contaminar quem está à sua volta. Ou poderá deixar em uma mesa o vírus de alguém passar e depois levar a mão à boca, levar a mão no nariz, levar a mão nos olhos. Lembrando que a Covid-19 é uma doença respiratória, sim, né, Franciel? Sim. Ela só chega através das vias aéreas. Sim. Né? A porta de entrada dela são esses canais. Portanto, quando você protege a sua boca e o seu nariz, você está fazendo com que, caso você esteja doente, você não leve a doença para o próximo. Ou que você também minimize essa condição de toda vez que você tosse, espirra e fala, chegue até... É como se fosse um cuidando do outro. Como não dá para saber quem vai ficar doente, e como a gente pode saber pela ciência já de que a maioria que vai ficar doente não vai ter sintomas, a gente não pode escolher quem deve usar. A gente deve pedir para que todo mundo use, né? E dessa maneira, se todo mundo se conscientizar, a gente vai passar por isso. Países da Ásia já adotam o uso de máscara, principalmente no período do inverno, né? E lá é um país com uma temperatura diferente, durante grande parte do ano. Principalmente porque existem várias síndromes respiratórias lá e vários problemas de saúde dessa natureza. Então, que fique claro com relação às dúvidas. Nós não vamos sair nas ruas aí de qualquer forma e de qualquer jeito, multando e exigindo das pessoas de qualquer maneira. Nós vamos conscientizar, nós vamos pedir, nós vamos chamar a sua atenção. Nós vamos, de toda forma e de toda sorte possível, dizer: use máscara, porque nesse momento é importante. Eu vejo gente fazendo referência a alguns vídeos, a alguns materiais lá do início da doença, em janeiro, fevereiro, quando a doença começou a circular no Brasil e todo mundo ficou preocupado e correu atrás de álcool gel, correu atrás de máscara, correu atrás de uma série de EPIs, e aí todo mundo ficou muito preocupado em esses produtos sair do mercado e não sobrar para quem realmente precisa também, que são os médicos que estão lá na linha de frente. Então tem muito material daquele tempo falando que, olha, não se tem estudo. Hoje, a Organização Mundial de Saúde já fala que tem bastante relevância a tese de que as máscaras são importantes, e isso está sendo cientificamente verificado, com grande chance de ser efetivamente comprovado mediante método claro desse processo. Então, Marcelo, eu queria falar isso porque vai valer essa regra de entrada no comércio com uso de máscaras, mas ninguém vai aqui fazer caças bruxas por conta dessa questão. Mas eu preciso contar com o seu apoio, com a sua dedicação nesse aspecto. A gente já obrigou também que os nossos servidores públicos usem máscaras, estamos trabalhando para que todos possam ter a garantia de que terão a obrigação e a oferta de máscara para utilizar. A gente já avalia uma forma de garantir máscaras para as pessoas mais carentes, mas hoje já foi liberado, e eu quero que você entenda, e a gente conta com o seu esforço, que o uso de máscara pode ser realizado por máscaras de pano, de algodão, desde que sejam dupla face, né? Uma camada dobra, duas camadas ali, como uma barreira física, né? E sabendo a forma de usar, como a gente já tem falado bastante, e está em todos os meios de comunicação hoje. Então, Franciel, eu só queria reforçar isso porque não é uma imposição, mas precisa uma recomendação, servir mediante um decreto com todas as regras específicas para que você leve a sério e para que você use e para que você se proteja. Prefeito, e assim, né, a preocupação da nossa equipe desde o início, eu acho que a nossa cidade está caminhando até agora no rumo certo, porque está todo mundo comprometido. Então, se você olhar, a gente tem barreira 24 horas, agora com o apoio do Exército, tem uma equipe trabalhando,
tem uma equipe do enfermeiro na sua casa trabalhando já desde o início da pandemia, tem uma equipe aqui no Hospital Regional preparando um hospital para receber as pessoas que vão adquirir a doença, tem uma equipe no estado de Mato Grosso do Sul trabalhando para se criar fórmulas de se aumentar leito. Então por que tudo isso? Porque essa doença ela é muito séria e a gente lamenta que ainda tem gente que não está levando isso a sério, né? Se você entrar, eu vou pedir para você entrar no site do Ministério da Saúde, vá lá, vá olhar os números lá, você tire as suas conclusões, olhem os gráficos. Eu acho que, eu olho, a gente que é da saúde olha de forma diferente. Atrás desses 5 mil mortes aí, que nós temos até hoje, que a tendência infelizmente os dados não são bons, por trás dessas 5 mil pessoas tem um avô, tem um tio, tem um pai, tem um primo, tem um filho, tem um jovem, tem um velho, tem uma menina, tem um menino. Então assim, não são números. Eu acho que a gente tem que entender que assim, não são números, são pessoas, são seres humanos que tiveram a sua vida abreviada por conta de um vírus que tem uma letalidade muito grande e que às vezes poderia ser evitado. Ah, morreu porque era hora de morrer. Eu concordo, só que às vezes você abrevia o seu tempo aqui. Lembrando, né? Que no mundo já são mais de 200 mil óbitos. E a gente não, e nós como ser humano não temos que achar que isso é normal. É uma doença que está aí, que o mundo inteiro está alertando, e que nós, independente de ideologia política ou de qualquer outra coisa, o nosso compromisso com o coxinense ele está mantido. As nossas medidas, todas elas, são pensando na saúde de você, coxinense, que está aí nos vendo. A nossa equipe está na rua, nas barreiras, nas unidades de saúde, pensando em você. O prefeito está aqui criando os decretos com a nossa equipe, a vigilância criando as notas técnicas, pensando na sua vida, na sua saúde, nos nossos familiares que moram aqui na cidade de Coxim. Então essa responsabilidade ela tem que ser dividida. O uso da máscara é uma recomendação. Então, se você sabe que isso pode prevenir você e a sua família, por que não usar? Né? Então, eu gostaria de dizer que essa doença é uma doença da conscientização. Nós temos que mudar a nossa conduta, mudar o jeito de ser, e isso não é fácil. Mas eu tenho certeza que isso vai passar, daqui a pouco a gente vai retomar as atividades. O prefeito está sempre analisando os decretos, aquilo que dá para flexibilizar, nós estamos flexibilizando em conjunto, aquilo que não dá a gente segura, então eu tenho certeza que junto nós vamos passar por esse momento. E nós entramos agora nessa etapa, Franciel, depois da flexibilização de algumas atividades, percebam, né? Nós suspendemos atividades comerciais e empresariais por 15 dias, numa decisão muito difícil de ser tomada, mas importante naquele momento, né? Prova disso são os frutos que nós estamos colhendo agora. Depois discutimos com as categorias, flexibilizando, criando regras para que elas funcionassem, desde que cumprissem algumas regras sanitárias de fundamental importância para que nós pudéssemos ter a certeza de que nós estaríamos ali também tendo mais alguém cuidando da população, que são os próprios comerciantes. Nós flexibilizamos agora, recentemente, depois de quase mais de um mês de atividades religiosas presenciais suspensas, regras para que aos poucos os cultos, as missas pudessem retomar suas atividades. Nós discutimos formas de retomar as atividades das feiras aqui do município, então tanto a feira do produtor quanto a feira de produtos da terra retomam. A feira de produtos da terra vai retomar, por exemplo, num formato drive-thru, com o objetivo de evitar aglomeração, e não foi diferente com outras atividades, né, Franciel, cujas notas técnicas foram criadas. Agora, nós vamos entrar numa outra fase, que é a fase de fiscalizar também se essas medidas estão sendo tomadas, né? Então, a Vigilância Sanitária, a Secretaria Municipal de Saúde, né, a Prefeitura, o município como um todo, o PROCON, está trabalhando para, a partir da semana que vem, fazer mais um grande ato de fiscalização. Essa fiscalização vai ter por qual objetivo? O objetivo de trazer a orientação, né, de te informar, caso por acaso você não tenha voltado a produzir suas atividades, a desenvolver suas atividades comerciais, e não tenha se atentado às normas do decreto. Então nós vamos orientar, nós vamos levar de forma pedagógica essa informação e vamos constatar e te dar uma oportunidade para que você reorganize. Não é diferente com todas as flexibilizações que aconteceram, tanto o comércio, quanto restaurantes, quanto igrejas, enfim. Nós precisamos agora entender que, mesmo diante da flexibilização, nós precisamos garantir que as medidas que estão sendo tomadas
possam ser garantidas e que elas resultem necessariamente em mais um grande filtro desse problema que é o coronavírus, em mais uma grande forma de mudar o hábito de alguns comportamentos para que a gente possa adquirir uma nova cultura de mais higiene, de mais prevenção, de mais atenção à forma como a gente lida dia a dia com esse problema. E portanto, Franciel, a partir de terça, provavelmente, a nossa equipe já vai estar na rua, nós estamos ampliando a equipe de fiscalização, lembrando sempre que quando a gente trata de um trabalho dessa natureza, a gente já pede até que você antecipadamente se organize, né? Sim. Porque o objetivo não é ir lá e verificar outras questões que não sejam essa nesse momento. Então, acho que é importante dizer para que as pessoas possam, a grande maioria está contribuindo, a gente anda pela cidade e percebe o compromisso da grande parte da classe dos empresários, né, dos comerciantes, e eu já falei aqui agora há pouco, é importante repetir, e a partir de amanhã passa a valer, por conta da suspensão de parte do nosso decreto, que maiores de 60 e menores de 18 anos possam acessar esses estabelecimentos. Lembrando que nós vamos cumprir a decisão, muito embora continuaremos a recomendar que você assim não faça, mas por critério de esclarecimento, por transparência, é importante dizer. Por fim, Franciel, eu queria comunicar também à nossa população que o Estado de Mato Grosso do Sul, né, o governo do Estado de Mato Grosso do Sul, através da Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Estado de Assistência Social, está constituindo uma parceria com o município para também destinar um auxílio alimentar às pessoas que mais precisam nesse momento. Então, chegaram no município no dia de hoje, né, se eu não me engano, 200 novas cestas básicas, portanto, doadas pelo Estado, com critérios definidos pelo Estado. Os principais critérios: que a pessoa seja vulnerável ou pobre na forma da lei, que ela não tenha qualquer benefício social, que ela tenha a sua situação financeira prejudicada por conta do isolamento social, agravada por algum tipo de doença ou de comorbidade. Então esses são os critérios. O que nós vamos fazer para tranquilizar a população? Nós vamos transformar esses critérios em um novo decreto, né? Dando transparência às pessoas para que elas saibam e conheçam quais as regras. Qual é a nossa forma de trabalhar e como tem sido? Nossos assistentes sociais, nossos técnicos da assistência social vão continuar recebendo por telefone as solicitações e vão continuar preenchendo o cadastro e visitando na sua casa para fazer o estudo social. Esse documento é obrigatório, eu sei que é uma burocracia, mas sem ele eu não consigo provar os órgãos de controle, como o Ministério Público, como o Tribunal de Contas, como a Câmara Municipal de Coxim, de que nós estamos fazendo da melhor forma possível e mais impessoal possível a entrega desses alimentos. Então eu peço que você tenha paciência. Nós estamos construindo com o Estado, Franciel, para que outras cestas básicas cheguem a partir do mês que vem. Vamos fazer um levantamento e daí, a partir desse momento também, nós vamos tentar discutir outros critérios, porque aproximadamente 1.000 cestas básicas estão sendo entregues também para esse mesmo público. Então, caso a gente perceber, né, que nós esgotamos, conseguimos atingir grande parte dessa população e outros benefícios ao mesmo tempo, benefício do governo federal, benefício de outros voluntários chegarem, essa pessoa eventualmente não precisa, a gente vai tentar passar para um outro público, porque eu sei que tem muita gente, às vezes, que não se enquadra nesse critério, mas está passando por dificuldades. Eu acho que era isso, Franciel. No mais, agradecer a população que nos ouve, que nos assiste mais um dia. A gente tem adotado por prática fazer esse trabalho de transmissão ao vivo aqui para bater um papo com você e trazer essas informações. Às vezes são informações novas, às vezes são reforços que a gente tem feito de informações que precisam, segundo as análises que a gente faz diariamente, para que você possa sempre estar lembrando disso. Fica aqui mantida a nossa recomendação para que você continue tomando todos os cuidados. Fica aqui o nosso pedido para que você tome cuidado quando sai às ruas, para que use as máscaras, para que você evite isolamento social, para que você higienize sempre as suas mãos, né? Para que você tome todos esses cuidados, cuide da sua família, porque apesar de, graças a Deus, até aqui não haver nenhum caso de transmissão comprovada dentro do município de Coxim, o certo é que o Brasil vem crescendo em número de casos e em número de óbitos.
nós vivemos num país continental, né, de grande extensão territorial. Não é possível dizer quando a doença e se ela vai chegar em Mato Grosso do Sul. A gente espera que isso não aconteça. Mas se a gente não se preparar para isso, não aproveitar esse tempo agora, desses dias que não estão existindo problemas dessa natureza aqui, para se organizar, para se preparar, para adquirir novos hábitos, para organizar nossa rede de saúde, para formar e capacitar os nossos técnicos de saúde para esse momento delicado, para conversar com você e explicar por que tantas medidas, para ter de você também um compromisso social de que vai estar fazendo sua parte. Se ela chegar de uma vez, a gente não teria essa condição. Então, nós vamos continuar. Quero mandar um recado àquelas pessoas que esperam novas medidas, inclusive de mitigação, flexibilização. Nós vamos continuar avaliando dia a dia com os médicos, com os técnicos, com a Secretaria de Saúde, e a cada dia, havendo a possibilidade de promulgar nossos novos hábitos, assim nós faremos, com o objetivo de assegurar que você possa ter a certeza de que todos os cuidados estão sendo tomados para a preservação da sua vida e a vida da sua família. Desejo a você uma boa noite e muito obrigado por estar aqui com a gente até esse momento. Fica com Deus.